abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Você já se pegou pensando, se questionando, aquela ali, aquele lá, quando estão sendo distribuídas novas funções, novos cargos de liderança? Você já se pegou questionando, será que o líder sabe que? Será que o pastor sabe da vida dela antes de vir para a igreja? Já se pegou perguntando assim, se questionando assim? Shalom Adonai, evangelista de crianças. Tudo bem com vocês? Que delícia! Mais uma semana, mais uma vez estamos aqui meditando na palavra do Senhor. Eu fiz essa pergunta para você justamente para você pensar. Você já se pegou pensando assim? E por que hoje você deve imaginar, porque a fé é salvadora? Porque hoje eu quero falar de uma mulher que acho que se ela fosse da nossa época, e vamos combinar que hoje também acontece muito isso, a gente ia falar, ela? Imagina, eu nasci num berço evangélico, eu fui criada dentro da igreja, eu conheço essa igreja todinha, conheço todos os pastores que já passaram por aqui, todos os líderes. Ela? Quem que é essa daí? Quem que é esse aí? Acabou de chegar na igreja. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Caso você não saiba, Deus não olha para nós ou para qualquer ser humano a mesma visão que eu e você olhamos. Ele não olha o nosso passado para nos usar, porque ele tem propósito na nossa vida, na vida de cada um de nós. E hoje eu quero falar desta mulher, Raabe. Você já ouviu falar dela? A gente gosta de contar essa história para as crianças, né? Das muralhas de Jericó, o fio de escarlate. E a gente às vezes até evita falar que Raabe era uma prostituta. Parece que a gente tem vergonha, mas ela era. A casa dela ficava nos muros de Jericó. Moisés já tinha morrido, Josué era seu sucessor e ele mandou espias para olhar lá como que era Jericó, olhar como que era a governança, como que eram os soldados, o arsenal militar deles. E eu acho que o último lugar que você imaginaria um espião ir seria na casa de uma Rabi, de uma prostituta. Mas Deus tem propósito em todas as coisas. Ele tem um controle de todas as coisas. E quando ele tem um determinado propósito e tem algo para ser concluído, se você não quiser fazer, ele vai usar outro. Se você não tiver afim, ele usa outro. Ele chama e ele capacita. Tá pensando que só porque eu nasci num berço evangélico, eu sou membro honorário da igreja, eu estou aqui desde o começo, eu ajudei a comprar uns bancos, eu ajudei, eu fiz, minha família. Quando você olha aí para o capítulo que eu escolhi para hoje, Hebreus, capítulo 11, nós nem ao menos sabemos quem foi o escritor da carta aos Hebreus. Ninguém pode bater o martelo e falar, foi tal pessoa. Não. Mas aí, esse capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. Nós gostamos muito de ensinar as crianças sobre eles, não é mesmo? Aí a gente ouve falar de Abraão, de Moisés, de Sansão, de tantos, de Jacó, Isaac, Raabe. E olha só, todos não vão ter associado ao seu nome
significado pejorativo ou o passado dele, né? Por exemplo, não se fala assim, Moisés, o assassino de um egípcio. Não. Davi, o adúltero. Não. Mas quando chega em Raabe, lá no versículo 31, Raabe, a prostituta, ela é citada lá no livro de Josué, no capítulo 2, no capítulo 6, sempre é lembrado o que ela fazia. Alguns falam que não, ela não era uma prostituta, era uma hospedeira, assim como uma estalagem, né? Nos nossos dias hoje, uma pensão, um hotel. Mas não, quando chega lá no Novo Testamento, que também a cita, tanto em Hebreus, capítulo 11, quanto em Tiago. Tiago fala dela também, em todas as vezes. Raabe, a prostituta. E no termo grego, é pornô. Então, é prostituta mesmo. E tem mais uma curiosidade. Raab, no hebraico, significa ampliar. Interessante, né? Muito interessante. E você, que é evangelista de criança, professor de escola dominical, com certeza já leu, já falou, ou já fez algum exercício com as crianças, com os pequeninos, citando. Mas a gente enaltece os espias, a conquista de Jericó, e esquece por que Raabe está aí, na galeria dos heróis da fé. É impressionante. Vamos ser sinceros? Se a gente olhasse e falar, não, tira a Raabe daí. Coisa feia deixar ela aí nessa galeria. São os heróis da fé. Mas Deus não olha o teu passado. Te digo mais uma vez isso. Ele tem propósito com você. Por isso, você é chamado. Por isso, você foi escolhido. É, porque Deus tem propósito com você. E por mais que você ache a pessoa mais incapaz, mais inútil, mais desprezada, mais esquecida, não tem talento, sabe? Deus te capacita. No versículo 31 do capítulo 11 diz: pela fé, Raabe, a prostituta, outras versões diz a meretriz, não foi morta juntamente com os desobedientes. E por que ela não foi morta, tia Paty? Porque Josué enviou espias lá para Jericó. Eles iam conquistar, né? Jericó estava ali um empecilho no meio do caminho para eles chegarem à Terra Prometida. E quando eles chegam lá, eles vão passar a noite ali na casa de Raabe. E sendo uma casa que tem muitos frequentadores, provavelmente, né, alguém viu eles entrando ali ou tal, e falaram lá, ó, tem espias aí do povo hebreu, estão lá na casa de Raabe. Então, eles imediatamente mandam soldados para irem lá questioná-la, entregar eles. Mas Raabe já tinha ouvido falar do Deus do povo hebreu. Alguém comentou alguma coisa, ou ela escutou pessoas conversando, ela já tinha ouvido falar. Então ela falou para eles: vocês juram por minha vida, vocês me salvam, eu e a minha família, e eu salvo vocês. Foi uma troca? Foi um acordo. E ela decide esconder estes dois espias do povo hebreu lá entre as varas de linho. Lá no telhado. Quem quer subir no telhado procurar alguém, não é mesmo? Mas ela escondeu eles, porque ela não era uma hebreia, ela não fazia parte desse povo escolhido por Deus. A cidade de Jericó era
cruel, terrível, pecaminosa. Tanto que foi dado um mandamento que não era nem para ela ser reconstruída. Desobedeceram e reconstruíram, né? Mas tem outras cidades terríveis também, em Sodoma, Gomorra, lugares tão idólatras, pecaminosos. Mas a Raabe, aquela mulher que morava lá nos muros, devia ser pobre, né? Desprezada ali na cidade. As pessoas não iam parar na rua, cumprimentar, abraçar, beijar. Não, ninguém queria ser visto com ela. Uh-uh. Mas ela escondeu esses 2 espias. E ali eles fizeram um acordo. Que quando viessem destruir Jericó, era para ela deixar um fio de escarlate. Aquela corda que socorreu esses 2 espias foi trocada por um fio de escarlate, que era o símbolo de que aquela casa não podia ser tocada. Não, aquela casa não. E ela falou, então salve a mim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus familiares. Eles falaram, todos que estiverem dentro da tua casa serão salvos, nenhum deles serão mortos. Já imaginou isso? Uma mulher às margens da sociedade, agora escondendo 2 espiões para não serem mortos e entregues à governança de Jericó, tem uma promessa de que ela e todos que estivessem com ela na sua casa, seus familiares, parentes, também seriam salvos. Essa mulher teve uma fé, provavelmente eu, você, muitas vezes não temos. O primeiro versículo desse capítulo, ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das que se esperam. Eu não enxergo com os olhos naturais mais há um bom tempo, mas o Espírito Santo nos dá visão espiritual para a gente poder contemplar ali, ó, ver, escapar de ciladas do inimigo. E é a prova real, verdadeira, que aquilo que esperamos vai acontecer. Não é porque eu sou boa, não é pela força da minha mão, não, 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 não. É porque Deus, o eterno Santo de Israel, é Senhor sobre todas as coisas e a palavra dele não volta vazia, ele não mente, não. Ele não é como a gente que, acho que você não está merecendo, não. Fez qualquer coisinha e você já muda de ideia. Não. Nem que você tem que passar pelo processo, ir lá para moinho, ser moído, passar por um sofrimento, uma tempestade, uma tribulação. Deus não muda o seu propósito. Pode fazer com igual Daniel jogar você na cova dos leões, o leão vai dormir, não vai sentir fome. Acho que ele nem sentia cheiro de carne humana em Daniel. Podem te jogar numa fornalha de fogo ardente? Podem. Deus te livra lá na fornalha de fogo ardente. Vão te colocar num cestinho e jogar num rio que não sabe aonde vai parar, cheio de jacarés. Deus levanta uma filha de Faraó para salvar, porque Deus tem propósito. E a história de Raabe é linda, linda, linda. Abra sua Bíblia depois em Hebreus, capítulo 11, leia o versículo 31, 32 e 33. Ali diz, pela fé. Pela fé, aleluia. Raabe alcançou graça diante de Deus. Pela fé. Ela não servia a este Deus de Israel.
A família dela não era uma família de hebreus, não era uma família descendentes de uma linhagem real. Não, 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 não. Pelo contrário. Mas Raabe, pela fé que ela teve, pelo ato dela de esconder os dois espias, não foi só por isso, foi porque ela creu, ela acreditou, porque ela tinha ouvido falar, ela falou: olha, o povo aqui está desanimado já, porque vocês venceram dois reis amorreus, passaram um mar vermelho em terra seca. O Deus de vocês é muito poderoso. O pessoal aqui está desanimado. Mas ela não foi pela conversa ao seu redor. Ela creu, ela teve fé. E esta fé salvou Raabe. E Raabe casou, alguns dizem que era um soldado, com Salmão. Ele era hebreu. E do casamento de Raabe com Salmão nasceu Boaz. E Boaz vai e casa com uma moabita. Ai, impossível isso. Propósito. E eles têm Obed. E Obed tem Jessé. E Jessé tem a Davi. E Jesus é descendente de Davi. Tanto Raabe como Ruth estão lá no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, primeiro capítulo na genealogia. Você vai ler lá Raabe, Ruth. Impossível essas duas fazerem parte aos olhos humanos, a meu ver, a seu ver, talvez sim. Mas aos olhos de Deus, elas fazem parte da genealogia de Jesus Cristo. Aquele fio de escarlate que ela pendurou lá na janela dela, para que a casa dela fosse salva e os que estavam com ela também, é o sangue que Jesus, aqui no Novo Testamento, veio a verter na cruz. E ele verteu na cruz por Raabes, por Rutes. Você estudar a genealogia de Jesus, olha, a maioria ali, a gente ia torcer o nariz e ia fazer cara feia. Mas eu quero te dizer uma coisa, preste muita atenção. Se alguém fica apontando o seu passado e tá doendo que você fala assim, Senhor, ó, tô largando mão de tudo, não dá, eu não aguento mais, tá? Se alguém está apontando o seu passado, mas você conheceu a Jesus Cristo, creu, o aceitou como seu único e suficiente Salvador, agora você é chamado filho de Deus. Então, você tem um passado que não te agrada? Todos nós temos alguma coisa na nossa vida que nos agrada, ou um parente que nos envergonha. Não importa. Jesus, que foi aquele símbolo do fio de escarlate lá na janela de Raabe, podia ser um tecido de qualquer outra cor, mas foi o vermelho que representa o sangue. Ele diz: eu te lavo, purifico, apago todas as suas transgressões, tiro todo o pecado, te dou uma roupa nova, te regenero, te restauro. Não tem restaurador melhor que Jesus, que o Espírito Santo. Tira essa capa de homem velho e nos dá um corpo novo, mente nova, coração novo. E quando você perceber que nessas transições de cargos, de funções, de líderes, você vai olhar meio torto para alguém que tem um passado assim que chama mais atenção, você vai lembrar de Raabe.
Ela tinha um passado, sim, mas a partir daquele dia, que pela fé ela escolheu, decidiu crer no Deus Todo-Poderoso, a vida dela foi transformada. O nome dela está escrito na genealogia de Jesus. Você é filho de Deus. Foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Seus pecados já foram perdoados. Suas transgressões apagadas. Deus não vai ficar jogando na sua cara. Olha, você era assim. Não. Se você está andando justa e retamente na presença do Senhor, com pureza de coração, com coração quebrantado, contrito, buscando a face dele dia a dia, lendo a sua palavra, orando, tendo comunhão, intimidade com esse Deus que é tão soberano, tão tremendo, tão glorioso, mas que ele para ouvir um simples pregador, como eu, como você. Ele para ouvir. O Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Jesus não morreu só para os judeus. Jesus morreu por cada ser humano. Só que nós temos que dar o passo, crer nele, aceitá-lo. E isso significa ter mudança de vida, mudança de pensamentos, coração amoroso, generoso, mente pura, santa. Que os nossos olhos estejam fitados somente para as coisas que vêm do alto, porque a prova do que esperamos é estar um dia na eternidade. Você já parou para pensar nisso? Raabe morava nos muros, pobre. A vida dela não era fácil, apesar de falar que é mulher de vida fácil, a vida dela não era fácil, com certeza não era, mas a partir do momento que ela creu, que ela aceitou, tudo se transformou. Pensa nisso. O que te espera vai além de lutas, tribulações, aflições, dedos te apontando. O que te espera é uma morada eterna, onde as ruas são de ouro e de cristal. Lá não precisa de sol, porque ele é a nossa luz. Lá não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes. Ali tudo é lindo. Então, eu te convido. Se precisar, dobre o seu joelho e faça uma oração. Confesse tudo aquilo que te amargura, que te entristece e peça ao Espírito Santo para te dar o bálsamo, o consolo, o conforto e a paz que excede todo entendimento. Eu quero orar com você. Pai amado, louvo e agradeço teu santo nome. Eu te agradeço por teu amor, por tua bondade, tua benignidade para com cada um de nós. Neste momento, eu te peço, Espírito Santo, visita este coração que está triste, visita esse coração que está amargurado, aflito, este coração que tem tirado a paz. Visita neste momento, cura, transforma, renova, restaura. Nós sabemos que tu não és um Deus de remendos e de alguns ajustes. O Senhor faz tudo novo e que o teu amor nos renova a cada manhã. Espírito Santo, derrama bálsamo neste coração. Que esta pessoa que me escuta, Senhor, eu não sei onde está, mas tu sabes.
derrama o bálsamo neste momento. Que esta pessoa agora, ao dizer o amém nesta oração, levante nova, restaurada, um coração renovado, uma mente renovada, com disposição para continuar fazendo a tua obra, cumprindo o teu querer. Eu creio que o Espírito Santo te visita neste momento. Eu creio que toda amargura, toda tristeza, tudo que te faz olhar para trás está sendo lançado por terra neste momento. Eu creio que o Espírito Santo, aleluia, derrama sobre a sua vida o bálsamo e te dá a paz que o mundo não dá, a paz que excede todo entendimento, a paz que só Jesus, o príncipe da paz, pode dar. Creia, assim como o Raabe, que não tinha jeito, não tinha probabilidade, não, era improvável ela ser alguém. Creia que é o mesmo Deus de Gênesis Apocalipse que está com você, é Ele que você serve. Não esqueça disso. Receba em nome de Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Shar Shalom, a paz. Receba Shalom em sua vida. Receba paz. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Pai. Amém e amém. Adonai abençoe seu dia. Beijos da tia Paty Bernardes.